Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que convido você, convido toda a sua família, para nesse dia de hoje partilharmos a palavra de Deus. Hoje, dia 18 de novembro, sábado da 32ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos juntamente com toda a igreja a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. A igreja, ao celebrarmos a dedicação dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, que são dois nomes importantíssimos do cristianismo e símbolo da fraternidade e da unidade da igreja. São Pedro e São Paulo são também grandes apóstolos, conhecidos como as duas colunas da nossa igreja. Por isso celebramos nesse dia de hoje, juntamente com toda a igreja, a dedicação dessas duas basílicas, em nome desses grandes maestros, podemos dizer assim, desses grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Então hoje convido você, convido sua família para juntos partilharmos o Evangelho de Lucas no capítulo 18, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o caminho para chegarmos a uma intimidade profunda com o Pai, Jesus já nos ensinou com a sua vida de oração. O respiro de Jesus era realizar a vontade do Pai e para manter-se fiel a Ele, Jesus estava sempre em oração. Ele rezava incessantemente. Podemos constatar isso em várias passagens dos Evangelhos. E hoje, mais uma vez, caros irmãos, queridas irmãs, Ele nos convida a fazer o mesmo. Nos convida a sermos perseverantes na oração. A oração é o nosso contato íntimo com Deus. É o momento em que, quando falamos com Ele, e Ele fala conosco através da oração. Veja que nesse Evangelho de hoje, Jesus ressalta a importância de sermos perseverantes na oração. E para nos conscientizar sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, Ele conta-nos, assim, uma parábola. Os dois personagens dessa parábola continuam presentes nos dias de hoje. De um lado, os pobres clamando por justiça, simbolizado pela viúva. Por outro lado, o desrespeito, a insensibilidade de quem detém o poder, representado pelo juiz desonesto. Portanto, amados irmãos e irmãs, quem não persevera na oração com fé nunca poderá ser atendido nos seus pedidos e desejos. A perseverança da nossa oração revela a nossa humildade diante de Deus e faz com que sejamos fiéis ao que nos propomos. Sabemos que somos impotentes, mas podemos desejar coisas impossíveis, porque confiamos na justiça de Deus. Por isso, a persistência das nossas reivindicações nos torna firmes e nos faz ter assim convicção e fé na promessa de Jesus que tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome será atendido. Do contrário, caros irmãos, queridas irmãs, estamos demonstrando orgulho e prepotência quando
porque ainda não fomos atendidos ou atendidas, desistimos dos nossos desejos, desistimos dos nossos anseios e damos prova de que não temos fé nas promessas divinas. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora de nos dar aquilo que nós suplicamos. Porém, a nossa firmeza, a nossa persistência será uma prova de que realmente o nosso coração anseia ardentemente por aquilo que nos pleiteamos. Ele faz justiça aos seus escolhidos. E assim, nos consideramos, precisamos dar o nosso testemunho para que a chama da fé não se apague no coração da humanidade. Precisamos dar o nosso testemunho para que essa fé que existe dentro de nós não se apague de maneira alguma. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o que você tem pedido a Deus é realmente o que o seu coração anseia? Será que você tem convicção da necessidade das suas reivindicações? Você é capaz de continuar pedindo por isso a vida toda? Você confia nas promessas de Deus para a sua vida e a vida da sua família? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para não nos fazermos pobres e simples diante de Ti, de modo que nossas súplicas sejam atendidas, pois jamais deixas de atender a quem se volta para si na humanidade, na humildade de coração. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre a sua família, sobre cada um de nós. Que possamos permanecer firmes na oração, perseverantes nesse diálogo com Deus. Fiquemos assim nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.